meus amigos, vamos lá para mais uma aula aqui da Escola de Líderes. Sou Alcides Andrade, consultor de associações empresariais e sindicatos patronais, atuando há 20 anos só com associações sem fins lucrativos e grande parte desse tempo também com associações de micro e pequenas empresas e empreendedores individuais. Então hoje nós vamos falar aqui da parte estrutural da associação, daquela parte legal, né, com foco aí no Código Civil, que são os órgãos da associação, né? Quais são os órgãos, né? Você tem os órgãos deliberativos, como por exemplo a diretoria executiva, como por exemplo um conselho deliberativo, né? Você tem a Assembleia Geral, que é a parte mais importante, digamos assim, que é a parte que constitui mais poderes, né, dentro da associação. E você também tem um Conselho Fiscal, né, que vai analisar as contas. Nós vamos falar um pouquinho, né, desses órgãos das associações de micro e pequenas empresas, desde já falando, né, que é o Código Civil, né, que é uma lei federal que regula essas partes obrigatórias. Então, fique de olho do artigo 53 até o artigo 61 do Código Civil. Mas a nossa aula é prática, não é uma aula teórica, então nós vamos dar bastante exemplo prático aqui, né, de pontos positivos, negativos, sempre lembrando, né, que você tem que, no mínimo, você precisa cumprir o que diz ali os artigos 53 e seguintes do nosso Código Civil, a nossa lei federal. Então vamos lá, gente, vamos começar falando aqui, né, do que as pessoas mais conhecem dentro de uma associação, né, que é a diretoria, né? Geralmente uma associação de micro e pequenas empresas, ela tem 3 órgãos, né? Que é a diretoria executiva, que é a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal. Algumas associações também têm outros órgãos deliberativos, né? Tem associações maiores, né, que também criam, né, entre a diretoria e a Assembleia, eles criam um conselho deliberativo. Mas isso nós vamos falar em outra aula. Também existem associações que criam um conselho consultivo, né? Qual é a diferença do conselho deliberativo e consultivo? O deliberativo ele tem poderes para decidir sobre aquelas questões que estão colocadas no estatuto. O conselho consultivo ele responde a uma consulta, ele não delibera, ele não decide. Mas isso nós vamos falar também ali na outra aula sobre os conselhos, né? Então vamos lá, diretoria executiva, né, gente? Geralmente ela é composta aí por um presidente, um tesoureiro e um secretário, né, 3 membros, ou muitas vezes podem ter mais membros, né? A gente vê associações que tem 5, 10, 15, 20 membros numa diretoria, às vezes até mais. Isso vai muito, né, pela característica da associação. Na outra aula, né, que nós falamos sobre a parte de estatuto, né, nós sugerimos começar uma associação com 3 diretores. E por que 3 ao invés de 20? Porque é mais fácil você arrumar 3 pessoas para montar uma assembleia, para você montar uma chapa, para você poder cumprir os requisitos legais. Alcides, eu posso ter uma diretoria com 5? Pode. Pode ter com 7? Pode, não tem problema. Só cuidado, vamos lembrar aquele assunto da outra aula, né? Cuidado que você põe no estatuto, para isso não ser uma pegadinha para quando você precisar inscrever aí uma chapa para eleição, né? Mesmo sendo chapa única, eu conheço alguns casos de associações que colocam vários requisitos burocráticos e até fica muito difícil de você ter uma chapa totalmente legal, totalmente cumprindo os requisitos. E aí isso pode dar problema até em questão de impugnação, problemas judiciais, problemas legais. Então a gente sugere simplificar. Então vamos lá, 3 cargos principais, né? Presidente, que é o que representa a associação, né? Aquele que fala em nome de associação, é o que assina o cheque, né? Então o presidente faz parte ali da diretoria executiva, ele é o presidente da diretoria, é o presidente da diretoria executiva. Um segundo cargo relevante é o tesoureiro, ou o primeiro tesoureiro, ou o diretor financeiro. Não importa o nome que você dê, essa pessoa, né, o estatuto vai definir, né, quais são as atribuições dele, mas em linhas gerais é isso, contas a pagar, contas a receber, prestação de contas, orçamento, toda essa parte financeira. Muitas vezes também esse financeiro também assume uma função administrativa, então em vez de ser um diretor financeiro, em vez de ser um tesoureiro, né, em vez de esse ser o nome desse cargo, você pode botar lá, diretor administrativo financeiro. Então ele cuida também do administrativo, né, compras, a parte de tecnologia da associação, a parte de pessoal, a parte de recursos humanos, né, a parte de transporte, se tiver, né?
Então, essa parte mais burocrática, né, de dentro da associação, da parte de atividade meio, né, diretoria administrativo e financeiro ou tesouraria que cuida. E o terceiro cargo, né, que a gente sugere é uma secretaria. A secretaria é aquele cargo, né, que cuida de documentos, que cuida da relação com o associado, né, que cuida muitas vezes, né, da relação institucional, ajuda o presidente na relação institucional, de manter, né, um cadastro de autoridades, né, de relacionamento com a imprensa. Então, o presidente, né, nessa composição com 3 membros, o presidente ele tem 2 auxiliares ali, um que cuida da atividade meio, né, o tesoureiro, administrativo e financeiro, e uma pessoa que cuida dessa parte meio, mas também muito vinculada à atividade fim, né, da representação de documentos de associados. Alcides, eu tenho mais gente, né? Tem mais gente querendo ajudar, tem mais gente querendo participar. Nossa, que ótima notícia, né? Posso fazer uma diretoria com mais membros? Pode, não tem problema, né? Você pode criar um segundo tesoureiro, né, para ajudar o primeiro tesoureiro, você pode criar um segundo secretário para ajudar o primeiro secretário. Você pode criar vice-presidências, primeiro vice, segundo vice, você pode criar vice-presidências setoriais, né, vice-presidente do setor de comércio, vice-presidente do setor de serviço, vice-presidente do setor da indústria, vice-presidente do setor de turismo. Gente, os cargos que você vai dar, você vai decidir qual é o nome que você vai dar, você vai decidir quais são as atribuições, né? Porque tirando 3 que são os principais, né, o número mínimo, né, de pessoas para compor uma diretoria 3, os demais cargos, os demais nomes, você põe no estatuto, né? Novamente eu lembro, né? A aula aqui que a gente deu ali no outro curso. A sugestão que a gente dá é faz uma diretoria num tamanho mínimo, 3, 5 membros, que são os eleitos, né? O requisito legal do Código Civil, você elege os associados da associação, eles elegem a diretoria executiva, né? E prevê no estatuto, você pode prever no estatuto que os outros diretores podem ser nomeados, né? Então você vai ter um núcleo duro ali, né, de 3, 5 diretores, pode ser até 7, não tem problema, né? Já falei que pode ser até 20, mas não começa grande, começa menor. E aquelas pessoas que querem ajudar, o presidente nomeia, faz lá uma portaria, faz lá, né, um documento nomeando o fulano como diretor de turismo, faz lá um outro documento, o ciclano como diretor de indústria, ou diretor de marketing, ou diretor de relacionamento com a imprensa. Então, a nossa sugestão é essa, né? A diretoria como um órgão obrigatório, como um órgão deliberativo obrigatório, você fazendo um tamanho mínimo de 3, 5, 7, né? E aí o estatuto permitir você nomear, o presidente nomear novas pessoas que possam então serem diretores nomeados. E aí você vai colocar 5, 10, 15, 20 diretores nomeados, e esses diretores, em qualquer momento, você pode também fazer uma nova portaria, né, excluindo esse diretor da associação. Porque aí, gente, né, nesses 20 anos de experiência, o que é mais comum é na hora de você montar uma diretoria, você ter lá dezenas de pessoas querendo participar, né? E chega na hora de trabalhar, sobra para 3, 4, 5 diretores, né? São raras as associações que todos os diretores trabalham, 10, 20 diretores pegam junto. Eu conheço algumas que todos trabalham, né? Geralmente são associações que trabalham negócios, né, para os seus associados. Então, aquela associação ela ajuda as empresas associadas a ganhar dinheiro, a vender mais, a gastar menos. Então, essas associações que têm como característica, né, ajudar diretamente no negócio do associado, então a participação é bastante efetiva, né, porque qualquer ausência, né, qualquer ausência de uma deliberação mais importante pode impactar muito, né, nas receitas da empresa dele, né? Afinal de contas é a empresa, né, que importa. Então essas associações, né, que trabalham diretamente, né, que influenciam diretamente no resultado das empresas, a participação dos diretores sempre é maior, né? Agora, aquelas associações que são mais políticas, de defesa de interesses, associações representativas, né, de micro e pequenas empresas, então geralmente tem muita gente querendo participar, mas na hora de pegar junto, né, infelizmente são poucos os diretores que pegam juntos. Então, por isso, essa dica, né, de você ter uma diretoria eleita menor, né, com 3, 5 membros, talvez 7, e ter uma possibilidade, né, o estatuto prevendo, de você nomear diretores setoriais, né, diretores que vão ajudar para uma ação específica ou que vão ajudar durante todo o mandato. Então, a diretoria executiva
ela é um dos órgãos deliberativos, né? Eu até coloco como obrigatório, é ela que cuida do dia a dia da associação, né? Cuida das receitas, cuida da efetivação dos serviços, cuida da representação, cuida do relacionamento. Então esse órgão é muito importante, né? Esse órgão de diretoria realmente a gente dá uma atenção muito grande. Eu conheço associações que têm, além da diretoria executiva, um conselho, né? Vamos falar na outra aula, e o conselho pouco participa, né? Geralmente as reuniões de diretoria são ou semanais, são quinzenais, algumas entidades mais elaboradas, organizadas, são até mensais. Os conselhos se reúnem a cada 3 meses, a cada 6 meses, né? Então são questões assim mais complexas, questões mais relevantes, que precisam de uma análise mais profunda, né? Muitas vezes a própria diretoria se socorre ao conselho quando tem um assunto muito complexo para decidir, né? Você pode buscar, né, o apoio de um conselho, né, para ajudar a decidir esse apoio complexo, porque você divide a responsabilidade do presidente, né? Você divide a responsabilidade da diretoria em tomar uma decisão mais difícil, né? Então você chama esse outro órgão, né, seja ele deliberativo, consultivo, para ajudar nessa decisão de diretoria executiva, né? Mas é assim que faz, né? Eu vou chamar a atenção para um ponto importante, né? Que depois nós vamos falar do Conselho Fiscal, mas a diretoria executiva, o diretor tesoureiro, o diretor financeiro, né? É ele que organiza as contas, né? Que paga as contas junto com o presidente, é ele que efetivamente organiza, né, as contas, para depois enviar para o Conselho Fiscal para analisar, né? Então esse cuidado também é muito importante. Nós também falamos na outra aula, né, de que quando você escolhe um diretor financeiro, um tesoureiro para a sua chapa, né, tem que ser uma pessoa de credibilidade, tem que ser uma pessoa muito bem vista pela comunidade local. Afinal de contas, ninguém vai querer pagar uma mensalidade, né, de uma associação que tem lá um diretor financeiro que não tem uma boa imagem perante a sociedade, né? Então isso é bastante importante. Alcides, eu posso ter um presidente, um vice-presidente e um tesoureiro? Posso não ter o secretário? Pode, né? Os dois mesmo relevantes é o presidente e aquele que cuida dos recursos financeiros, do dinheiro, né? O terceiro você bota um nome lá que você bem entender, diretor-secretário, vice-presidente, diretor institucional, não importa o nome que você vai dar aí para o terceiro diretor, mas é importante que sejam 3, né? No mínimo. Pode ser 4? Pode. A gente sugere número ímpar, que associações onde existem opiniões divergentes, né, opiniões diversas, se você colocar alguma coisa para votar, né, o número par empata, né? Então você tem que prever o voto de Minerva aí para o presidente. Ou então você faz o número ímpar, né? E o número ímpar, então, ele é mais fácil nas votações você ter maioria ou minoria. A prática, né, gente, das associações de micro e pequenas empresas, não existe muita discussão, muita divergência em relação a precisar colocar para votar as coisas, né? Claro que um outro assunto complexo, né, isso precisa ser bem encaminhado. Se for o caso, até levar à votação. Mas, no geral, se formam os consensos, né, antes de você levar um assunto para uma reunião de diretoria, né? Muitas vezes, quando você leva um assunto para uma reunião de diretoria e não se tem consenso naquele momento, talvez seja até importante você suspender o debate e não colocar em votação. Então vai muito aí da habilidade do presidente, né, de colocar ou não colocar um assunto à votação, né? Vai da habilidade do presidente de ele promover um debate informal previamente, antes de colocar um assunto para votação. Essa é uma outra dica de ouro, né? Quando você tem um assunto complexo para decidir, não coloque o assunto direto numa reunião de diretoria. Se aconselhe de forma informal, né, com outro diretor, com um associado, busque informações de especialistas, busque opiniões de especialistas, né? Leve para a diretoria somente aqueles assuntos que estão bem mastigadinhos, já aqueles que estão bem debatidos, que existe já uma certa opinião formada, né? Porque nas reuniões de diretoria, né, o assunto são geralmente feitas para você deliberar, né? Claro que se debate, claro que se discute, mas o grande debate, a grande discussão você faz antes de uma reunião de diretoria. Você faz com a sua equipe técnica, com aquelas pessoas de confiança, para você formar opinião. Então esse é o papel do presidente. O papel do presidente é fazer esses debates de forma prévia, buscar informação, seja com pessoas voluntárias ou pessoas contratadas, para instruir, né, aquele caso, para depois então levar para uma reunião de diretoria.